Em 1999, o letreiro vermelho gigante com o G maiúsculo no centro de São Paulo apagou-se para sempre. Nas calçadas, centenas de funcionários choravam diante de portas de aço trancadas, enquanto faixas de liquidação eram arrancadas. O império havia desmoronado. Mas que império era esse? Apenas alguns anos antes, a G. Aronson dominava o varejo de eletrodomésticos paulista. Eram 38 lojas lotadas, faturando o equivalente a 250 milhões de dólares por ano. O próprio fundador aparecia na televisão todos os dias, batendo no peito como o inimigo número 1 dos preços altos. Era ali que milhares de famílias compravam sua primeira televisão, a cores ou a primeira geladeira, pechinchando o carnê diretamente no balcão. Agora, as vitrines cintilantes e os corredores barulhentos desapareceram, deixando para trás um vazio urbano e o eco de uma época que não volta mais. Como o rei absoluto do varejo de São Paulo, um imigrante que sobreviveu a décadas de hiperinflação, cruzados e cruzeiros, viu sua obra ruir em tão pouco tempo? A resposta vai muito além da concorrência brutal. O colapso da G. Aronson esconde dívidas astronômicas, uma gestão familiar ultrapassada e um sequestro violento que mudou o destino de um homem e de sua marca. Esta é a verdadeira história de ascensão, dor e queda de um dos maiores ícones do varejo brasileiro. São Paulo, meados do século XX. Uma cidade em plena ebulição, erguendo arranha-céu sobre a neblina e engolindo imigrantes de todas as partes do mundo em busca de uma promessa de prosperidade. As ruas do centro histórico eram um labirinto de sotaques, bondes barulhentos e comerciantes que tentavam a sorte em um país que se urbanizava a passos largos. Foi neste caldeirão cultural e econômico que a semente de um dos maiores impérios do varejo brasileiro foi plantada. Não em uma luxuosa sala de reuniões, mas no balcão de uma loja modesta, por um homem que conhecia o valor de cada centavo. Seu nome era Gers Aronson. Nascido na Rússia em 1917, ele chegou ao Brasil ainda criança, na década de 1920, acompanhando a família que fugia das extremas dificuldades no leste europeu. Para os imigrantes daquela época, o Brasil não era apenas um refúgio, era uma tela em branco, onde o trabalho árduo era a única moeda de troca garantida. Gers não teve o privilégio de uma educação formal em administração. Sua verdadeira escola foram as ruas comerciais de São Paulo. Desde cedo, ele aprendeu a ler as pessoas, a entender a psicologia do consumidor e, acima de tudo, a dominar a arte sagrada da negociação. O ano era 1944. Enquanto o mundo assistia aos capítulos finais da Segunda Guerra Mundial, um jovem Gers, com pouco mais de 20 anos, decidia que era hora de construir seu próprio destino. Ele abriu sua primeira loja no coração de São Paulo. O produto escolhido, no entanto, passava longe das geladeiras e televisões que o consagrariam décadas depois. A primeira encarnação da G. Aronson vendia casacos de pele e agasalhos de inverno. Parecia um negócio lógico para alguém vindo de uma linhagem acostumada ao frio rigoroso, voltado para a elite de uma metrópole que ansiava por elegância. Mas havia um obstáculo implacável que nenhum planejamento financeiro poderia contornar: o clima brasileiro. O inverno em São Paulo era curto, inconstante e muitas vezes decepcionante para quem dependia do frio para sobreviver. Gers logo percebeu que manter um estoque caro, atrelado à imprevisibilidade do tempo, era um risco enorme. As vendas eram sazonais, as contas, mensais. Foi então que o instinto de sobrevivência do imigrante falou mais alto. Gers era um observador nato. Olhando pelas vitrines de sua loja no centro, ele via uma sociedade em transformação. O fim da guerra trouxe a promessa de modernização. As famílias estavam se estabelecendo, a classe média urbana começava a ganhar corpo e as casas precisavam ser equipadas. O rádio, antes um luxo, tornava-se o centro do entretenimento familiar. Novas tecnologias, como a geladeira elétrica e as primeiras batedeiras, começavam a surgir no horizonte do consumidor comum, não mais como ficção científica, mas como necessidades da vida moderna. Gers entendeu que a época dos casacos pesados havia ficado para trás. A verdadeira revolução estava dentro dos lares brasileiros. Lentamente,
Ele começou a mudar o foco de seu negócio. Os cabides deram lugar às prateleiras de madeira. Os agasalhos foram substituídos por eletrodomésticos de pequeno porte e móveis. A transição não foi da noite para o dia, mas a resposta do público foi inegável. Enquanto uma pessoa comprava um casaco a cada 10 anos, a modernização da casa era um desejo contínuo, uma escada social que toda a família queria subir. O pequeno comércio transformou-se. Adotando a inicial de seu primeiro nome e seu sobrenome forte, nascia oficialmente a G. Aronson. A loja deixou de ser um ponto de roupas de inverno para se tornar um portal para o futuro. Gears não estava mais vendendo apenas fios, motores e metal. Ele estava vendendo conforto, status e o sonho tangível da classe média brasileira. Mas o que realmente diferenciava aquela loja de eletrodomésticos de tantos outros magazines tradicionais que já existiam na cidade? A resposta era o próprio Gears. Diferente dos donos de grandes lojas que ficavam trancados em seus escritórios no andar de cima, Aronson estava sempre no salão de vendas. Ele trouxe para o varejo de eletrodomésticos a agressividade e a proximidade do comércio de rua. Ele ouvia as reclamações, entendia as restrições de orçamento das famílias e ajustava os preços na hora, olhando nos olhos do cliente. Ele percebeu cedo que o brasileiro que entrava em sua loja não queria apenas comprar uma geladeira. Ele queria sentir que havia feito o melhor negócio da sua vida. A cultura da pechincha, do desconto suado, da negociação direta com o dono, tornou-se a espinha dorsal de sua filosofia de vendas. Naqueles primeiros anos no centro de São Paulo, Gears Aronson estava afiando as armas que, muito em breve, o transformariam no rei indiscutível do varejo paulista. A semente estava plantada. O império estava prestes a decolar. À medida que a metrópole de São Paulo se expandia, engolindo bairros periféricos e transformando antigas fazendas em selvas de pedra e asfalto, o mercado de consumo passava por uma revolução silenciosa. Ter uma geladeira branca reluzente na cozinha ou um televisor com gabinete de madeira na sala de estar deixara de ser um privilégio exclusivo da elite para se tornar o grande sonho de consumo da classe operária e da emergente classe média. No entanto, o varejo tradicional ainda operava com uma mentalidade antiga. Lojas de departamentos majestosas, vendedores engravatados com postura austera e preços fixos que muitas vezes intimidavam o trabalhador comum. Gears Aronson percebeu que havia um abismo entre o desejo do povo e a vitrine fria das lojas de elite. Ele decidiu ser a ponte. Foi assim que nasceu uma das identidades corporativas mais fortes e viscerais da história do comércio brasileiro. A G. Aronson não queria ser vista como um templo de luxo. Queria ser o quintal da casa do cliente. Para consolidar essa imagem, Gears cunhou um slogan que não era apenas uma peça de marketing, mas uma verdadeira declaração de guerra comercial. O inimigo número 1 dos preços altos. Esta frase simples e direta ressoava profundamente no coração de um país que já começava a flertar com a instabilidade econômica crônica e com a inflação. O consumidor brasileiro precisava de um aliado, alguém que parecesse estar do seu lado no balcão de negociações. Gears assumiu esse papel com maestria. A estratégia de negócios por trás do slogan era brutalmente eficaz. Margens de lucro espremidas ao limite em troca de um volume de vendas colossal. Enquanto os concorrentes preferiam vender um único refrigerador com uma margem de 30%, a G. Aronson preferia vender 30 refrigeradores com uma margem de 5%. O giro rápido de estoque gerava um fluxo de caixa contínuo que permitia negociações mais agressivas com as fábricas. Era um ciclo virtuoso de crescimento, alimentado pelo preço baixo. Mas a genialidade da G. Aronson não estava apenas na matemática financeira, estava na psicologia da venda. Gears institucionalizou o que os brasileiros chamam carinhosamente de pechincha. Nas suas lojas, a etiqueta de preço era apenas um ponto de partida, um convite para o debate. O ambiente não tinha música ambiente suave ou iluminação indireta. As lojas eram propositalmente caóticas, com caixas de papelão empilhadas até o teto, corredores estreitos e um burburinho constante. Essa estética do caos enviava uma mensagem subconsciente poderosa. Não estamos gastando dinheiro com decoração,
Estamos repassando a economia para você. O ritual de compra na G. Aronson era quase uma peça de teatro interativa. O cliente entrava, escolhia o produto, olhava o preço e chamava o vendedor. A negociação começava. O vendedor oferecia um pequeno desconto, mas o cliente, instruído pela fama da loja, exigia mais. E era nesse momento que a mágica acontecia. Em vez de simplesmente negar, o vendedor muitas vezes dizia: "Vou falar com o seu Aronson." E com frequência o próprio Gears estava lá, caminhando pelos corredores de mangas arregaçadas, com uma caneta no bolso da camisa e o olhar atento de quem conhecia o valor do dinheiro suado. Ele ouvia o cliente, avaliava a situação, pegava um bloco de notas, riscava o preço original e escrevava um novo número, dizendo: "Para você levar agora." O cliente saía da loja não apenas com um eletrodoméstico novo, mas com a sensação inebriante de ter vencido o sistema, de ter dobrado o dono da loja. Era uma injeção de dignidade e poder de compra. Essa cultura de proximidade e agressividade comercial transformou a primeira loja, no centro, em um formigueiro humano. Logo, o espaço físico tornou-se insuficiente para abrigar a multidão que descia dos ônibus nos finais de semana à procura de promoções. A expansão era inevitável. A marca do grande G vermelho começou a se multiplicar, saindo do centro histórico e fincando bandeiras em bairros populosos e estratégicos de São Paulo. Cada nova loja que abria era inaugurada com o mesmo modelo mental. Volume estrondoso, negociação direta e o dono sempre de olho no salão de vendas. No entanto, o sucesso nas ruas da cidade logo impôs um novo desafio. A G. Aronson havia conquistado o pedestre, o trabalhador que passava pela vitrine a caminho do ponto de ônibus. Mas para se tornar uma força incontestável, para dominar as mentes e as carteiras de toda a população do estado, confiar apenas no tráfego de pedestres não seria suficiente. Gears sabia que precisava entrar nas casas das pessoas antes mesmo que elas decidissem sair para comprar. O homem que vendia televisores percebeu que precisava estar dentro deles. A revolução nas calçadas estava consolidada, mas o verdadeiro império de seu Aronson seria forjado nas ondas eletromagnéticas da televisão brasileira. A década de 1980 e o início dos anos 90 trouxeram uma consolidação sem precedentes para a televisão aberta brasileira. O aparelho de tubo, com seu brilho catódico e antenas em formato de V, não era apenas um móvel na sala de estar. Era o altar moderno em torno do qual as famílias se reuniam todas as noites. Para um varejista que desejava transcender os limites físicos de suas calçadas e dominar a mente de milhões de consumidores, a televisão era o campo de batalha definitivo. Gears Aronson, com sua intuição afiada forjada no centro de São Paulo, compreendeu que o boca a boca precisava ser amplificado por torres de transmissão. Ele não queria apenas que as pessoas passassem pela G. Aronson. Ele queria que a G. Aronson invadisse a casa de todos os paulistas, todos os dias. No entanto, a transição do balcão para a tela da TV não foi feita nos moldes tradicionais das grandes agências de publicidade. Enquanto outras redes concorrentes contratavam atores de sorriso perfeito, locutores de vozes aveludadas e cenários sofisticados para vender uma imagem de modernidade higienizada, a G. Aronson optou por um caminho radicalmente diferente, quase subversivo. O garoto propaganda da rede seria o próprio dono. Sem maquiagem excessiva, sem roteiros poéticos e, muitas vezes, sem qualquer refinamento técnico de estúdio. Quando os comerciais da G. Aronson interrompiam a programação normal, seja no meio de um programa de auditório no domingo ou no intervalo da novela das 8, o que o telespectador via era a essência pura e crua do comércio popular. Gears Aronson aparecia na tela, frequentemente cercado por muralhas de caixas de papelão, geladeiras, fogões e televisores, empunhando o microfone com firmeza. Ele falava rápido, gesticulava com o vigor de um homem 30 anos mais jovem e olhava diretamente para a lente da câmera, como se estivesse encarando o cliente nos olhos. E então, com a voz carregada de urgência, ele disparava o mantra que se tornaria uma tatuagem na memória coletiva de São Paulo. Eu sou o inimigo número 1 dos preços altos. Aquela estética propositalmente rústica das propagandas
não era um defeito de produção, era o maior trunfo psicológico da marca. O brasileiro comum, espremido diariamente por uma inflação galopante que corroía o salário antes mesmo do fim do mês, não confiava em anúncios excessivamente polidos. Ao ver aquele senhor grisalho, vestido de forma simples de calça social e camisa de botão, esbravejando preços e prometendo cobrir qualquer oferta da concorrência na hora, o público sentia uma conexão imediata e genuína. Ele não parecia um executivo distante e intocável do alto escalão financeiro. Ele soava exatamente como o comerciante honesto do bairro, apenas com um poder de fogo infinitamente maior. As campanhas de TV mudaram completamente a dinâmica de vendas da empresa. A J. Aronson passou a ditar o ritmo do consumo do fim de semana inteiro, logo na noite de quinta-feira. Quando Gershis anunciava na TV um lote promocional de lavadoras de roupa ou de televisores a cores com condições facilitadas de pagamento no carnê, as portas de aço das 38 filiais amanheciam no sábado, com filas que dobravam os quarteirões. Foi através da onipresença desses comerciais ruidosos e inesquecíveis que uma verdadeira legião de famílias das classes C e D conseguiu comprar seu primeiro eletrodoméstico moderno. O sonho de trocar a velha tina de lavar roupas por uma máquina automática ou de aposentar o rádio de pilha por uma TV a cores passava obrigatoriamente pela imagem daquele senhor na televisão. A J. Aronson deixou de ser apenas um endereço comercial, tornou-se a grande viabilizadora dos sonhos de consumo da classe trabalhadora paulista. O imigrante que começou vendendo casacos agora era o rei absoluto da tela, reinando sobre um império de utilidades domésticas. No auge dos anos 90, a J. Aronson atingiu proporções monumentais, colhendo os frutos de sua onipresença televisiva. Com 38 megalojas espalhadas pelos pontos mais estratégicos do estado de São Paulo, a rede registrava um faturamento anual estimado na casa dos 250 milhões de dólares. O letreiro vermelho gigante não era mais apenas um indicativo de comércio, mas um marco urbano. Nas épocas festivas, como o Natal ou o Dia das Mães, o volume de mercadorias movimentadas nos galpões da rede rivalizava com as maiores corporações do país. Gers Aronson não era mais apenas um empresário bem-sucedido. Ele havia se tornado um ícone da cultura popular, reconhecido nas ruas, parado para cumprimentos, uma figura folclórica que personificava a democratização do consumo. No entanto, por trás das vitrines lotadas, do giro frenético de estoque e das vendas astronômicas, uma tensão estrutural e invisível começava a se formar. O maior ativo da J. Aronson era, paradoxalmente, a sua maior vulnerabilidade: o próprio Gers. A empresa não operava sob um modelo de governança corporativa moderna. Não havia um conselho de administração profissionalizado ou uma hierarquia de diretores executivos com ampla autonomia para tomar decisões estratégicas. Absolutamente tudo, desde a negociação de um lote milionário de geladeiras com as indústrias até a aprovação de um pequeno desconto no balcão da loja da Avenida São João, passava invariavelmente pelo crivo centralizador do seu Aronson. Esse modelo de gestão patriarcal e concentrado era compreensível nas décadas de 1950 e 1960, quando a operação era pequena e dominada pelo olhar atento do dono. Mas agora, lidando com o peso de quase 40 filiais, milhares de funcionários e uma complexidade financeira imensa, a dependência absoluta de uma única figura humana beirava a imprudência. Gers já não era o jovem imigrante que inaugurou a pequena loja de agasalhos. Ele já havia ultrapassado a marca dos 70 anos de idade. E, embora mantivesse uma energia física e mental que surpreendia concorrentes muito mais jovens, o tempo é um adversário que não aceita negociação. O mercado começava a se questionar. O que aconteceria com a J. Aronson se o inimigo número 1 dos preços altos não pudesse mais estar à frente da operação? A marca havia se fundido de tal forma com a identidade de seu criador que parecia impossível separar a corporação da pessoa física. Enquanto isso, o cenário ao redor mudava de forma agressiva. Gigantes como a Casas Bahia e o Ponto Frio começavam a investir pesadamente na profissionalização de suas gestões,
na modernização da logística e em campanhas publicitárias sofisticadas, reduzindo a dependência da imagem de seus fundadores. Na G. Aronson, porém, a administração ainda carregava o espírito do balcão de madeira. A crença cega de que o talento comercial instintivo de Gears seria suficiente para guiar o barco em qualquer tempestade criou uma ilusão perigosa de invulnerabilidade. O dinheiro entrava aos borbotões, os carnês multiplicavam-se e o barulho dos caixas registradores abafava qualquer sinal de alerta interno. O império vivia o auge absoluto de seu esplendor, banhado pelas luzes quentes dos holofotes de televisão, completamente alheio ao fato de que, sob aquela superfície brilhante, a fundação envelhecia. A tempestade estava a caminho, e o rei logo descobriria que nem todo problema pode ser resolvido com um grito e um desconto. O ano de 1994 trouxe uma mudança tectônica para a economia brasileira, com a implementação do Plano Real. A hiperinflação, um monstro que por décadas ditou o ritmo frenético de remarcação de preços e corroeu o poder de compra da população, foi subitamente contida. Para o varejo, o efeito foi imediato e explosivo. Milhões de brasileiros das classes mais baixas, que antes viam seu dinheiro virar pó em questão de dias, de repente descobriram o poder do crédito e da estabilidade. As lojas de eletrodomésticos viraram o epicentro dessa nova era de consumo. Para a G. Aronson, parecia o cenário perfeito. A demanda por televisores, geladeiras e fogões atingiu níveis estratosféricos. Inspirado por esse boom econômico e embriagado pelos números formidáveis de faturamento, Gears Aronson tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de sua empresa: pisar no acelerador da expansão. O objetivo era audacioso. A rede, que já dominava pontos vitais, planejava chegar rapidamente à marca de 50 megalojas, espalhando seu letreiro vermelho por todas as regiões de São Paulo. A ilusão de que o crescimento seria infinito e inabalável tomou conta dos corredores da administração. No entanto, havia uma armadilha silenciosa nessa estratégia de expansão acelerada. Durante décadas, o crescimento da G. Aronson havia sido orgânico. Gears abria novas lojas usando o capital gerado pelas vendas das lojas já existentes. Era um modelo seguro, conservador, típico de um imigrante que conhecia o valor de não gastar mais do que possuía. Mas a pressa em dominar o mercado na era do real exigia um volume de capital que o caixa da empresa não conseguia fornecer na mesma velocidade. Pela primeira vez em sua história, a G. Aronson começou a recorrer agressivamente aos empréstimos bancários. O dinheiro dos bancos financiou a construção de novas fachadas, a compra de estoques colossais e a locação de imóveis caros. A armadilha do endividamento financeiro estava armada, esperando apenas a primeira mudança nos ventos econômicos para disparar. Enquanto a G. Aronson se alavancava nos bancos, o terreno da concorrência sofria mutações profundas. A cultura da pechincha, que havia consagrado Gears Aronson, começou a se mostrar insuficiente diante de modelos de negócios mais sofisticados. Gigantes como a Casas Bahia e o Ponto Frio operavam com uma lógica diferente. Samuel Klein, fundador da Casas Bahia, não vendia apenas móveis e eletrodomésticos. Ele vendia crédito. A verdadeira mina de ouro dessas redes concorrentes não estava na margem de lucro do produto em si, mas nos juros embutidos nos intermináveis carnês de pagamento. Eles possuíam departamentos robustos de análise de crédito, sistemas informatizados para gerenciar a inadimplência e uma logística profissional que garantia entregas em tempo recorde. A G. Aronson, por outro lado, tentava operar uma rede de quase 40 lojas com o mesmo sistema de gestão de quando possuía apenas uma. A informatização era precária e enfrentava resistência interna. O controle de estoque muitas vezes dependia de anotações manuais e da memória dos gerentes. Mais grave ainda, a concessão de crédito nas lojas da G. Aronson não possuía o rigor matemático de seus concorrentes. Sem um sistema de crediário próprio tão eficiente quanto o da Casas Bahia, a loja de Gears muitas vezes dependia de financeiras terceirizadas, perdendo uma fatia crucial do lucro que poderia fortalecer seu balanço financeiro. A estratégia de vender muito com margem quase zero, o mantra do inimigo número 1 dos preços altos, funcionava perfeitamente quando o custo operacional era baixo
e a inflação maquiava os números. Mas no ambiente de moeda forte, onde cada centavo de juro pago aos bancos corroía a rentabilidade líquida, a equação começou a não fechar. A G. Aronson estava faturando centenas de milhões, mas o lucro real, aquele que sustenta a empresa em tempos de crise, estava derretendo silenciosamente. As primeiras rachaduras na fundação do império não eram visíveis para o público. Nas ruas, as lojas continuavam lotadas nos finais de semana, os balões coloridos enfeitavam as portas e as propagandas na televisão continuavam agressivas. Geers Aronson, já na casa dos 80 anos, mantinha sua rotina implacável de percorrer as filiais, negociar com clientes e esbravejar descontos. Mas nos bastidores financeiros, a realidade era angustiante. A dívida com os bancos crescia de forma geométrica, alimentada pelas taxas de juros brasileiras, que, historicamente, figuravam entre as mais altas do mundo. A empresa precisava vender cada vez mais apenas para pagar o serviço da dívida. A G. Aronson havia se transformado em um gigante com pés de barro. A estrutura de governança familiar, que não permitia a entrada de executivos de mercado para modernizar a gestão financeira e logística, asfixiava a capacidade de adaptação da empresa. Eles estavam presos em um modelo de varejo dos anos 70, tentando sobreviver em um mercado brutalmente competitivo e financeirizado do final dos anos 90. A ilusão do crescimento maquiava o fato de que a companhia havia perdido sua agilidade comercial. O império estava endividado, envelhecido e cercado por concorrentes famintos. Só precisava de um choque externo para que as rachaduras se transformassem em um desabamento. E esse choque não viria do mercado, mas da mais pura e violenta tragédia humana. O ano de 1998 prometia ser mais um capítulo de batalhas comerciais intensas nas ruas de São Paulo. A G. Aronson, apesar das dificuldades financeiras e do endividamento que começavam a se acumular nos bastidores, mantinha sua fachada de força inabalável para o público. Geers Aronson, já na casa dos 81 anos de idade, continuava sendo a personificação viva da empresa, cumprindo sua rotina diária implacável de visitar lojas e gravar comerciais. Mas o destino reservava um golpe devastador que não viria das planilhas de bancos, da inflação ou das estratégias de concorrentes. O golpe fatal viria da violência urbana, que no final da década de 1990 aterrorizava a sociedade brasileira. A epidemia de sequestros. Naquela época, a cidade de São Paulo enfrentava uma onda sem precedentes de criminalidade focada na elite econômica. Empresários, banqueiros e figuras públicas eram alvos frequentes de quadrilhas altamente organizadas, transformando a capital paulista em um cenário de medo e paranoia. Para homens como Geers, que construíram suas fortunas através da exposição pública massiva, o risco era perigosamente elevado. Ele não era apenas um homem rico. Ele era um rosto extremamente familiar que entrava na casa de milhões de pessoas todos os dias através da televisão. Ele era, aos olhos dos criminosos, um troféu valioso, um alvo fácil e uma fonte inesgotável de dinheiro para resgate. A tragédia que mudaria para sempre a trajetória da G. Aronson e aceleraria a sua queda ocorreu em uma rotineira manhã de 1998. Geers estava a caminho de sua rotina de trabalho, um trajeto que ele havia feito milhares de vezes ao longo de mais de 5 décadas de comércio. A abordagem dos criminosos foi rápida, violenta e friamente calculada. Em questão de minutos, o rei do varejo paulista, o homem que debatia centavos no balcão e comandava um império de 38 megalojas, foi arrancado de sua vida, de sua família e de seu negócio, sendo levado para um cativeiro escuro e isolado. A notícia do sequestro de seu Aronson caiu como uma bomba atômica. A imprensa nacional rapidamente transformou o caso no principal assunto do país, com helicópteros sobrevoando a sede da empresa e repórteres acampados na porta das filiais. Para o público, havia uma sensação de choque e incredulidade. O inimigo número 1 dos preços altos, o senhor carismático que parecia invencível nas negociações de TV, agora era uma vítima indefesa de uma violência brutal. Mas se nas ruas a comoção era imensa, dentro da sede corporativa da G. Aronson, o impacto foi de uma paralisia absoluta. A empresa, como vimos, não possuía uma estrutura corporativa moderna.
Não havia um vice-presidente preparado para assumir as rédeas da operação. Não havia um conselho de crise para acalmar os credores. E não existia autonomia para que os gerentes tomassem decisões vitais. A G. Aronson era Gears. E, de repente, Gears não estava lá. Nas horas e dias que se seguiram, a tensão dentro da rede de lojas era asfixiante. As decisões diárias, desde a aprovação de pagamentos milionários a fornecedores até a compra de novos estoques para grandes promoções, ficaram completamente suspensas no ar. A burocracia bancária, que já pressionava a empresa devido às dívidas crescentes, tornou-se ainda mais implacável sem a figura do patriarca para renegociar os termos. Funcionários que estavam acostumados a ouvir a voz de comando do chefe pelos corredores, agora caminhavam em um silêncio assustador, temendo tanto pela vida do patrão quanto pelo futuro de seus próprios empregos. O cativeiro não estava apenas prendendo um idoso vulnerável de 81 anos em condições precárias. Estava sufocando e desestabilizando um império de varejo que faturava milhões e empregava milhares de trabalhadores. A ausência abrupta de Gears expôs da maneira mais cruel e imediata possível a fragilidade letal de uma gestão hiperpersonalista. Sem o seu rei para ditar o ritmo, a engrenagem bilionária da G. Aronson começou a travar. Foram 14 dias de agonia profunda. 14 dias em que o letreiro vermelho da G. Aronson parecia brilhar com menos intensidade na noite paulistana. No cativeiro, as condições eram degradantes, uma provação brutal e desumana para qualquer pessoa, mas especialmente devastadora para um homem de 81 anos. Longe de seus remédios, de sua família e do chão de loja que era a sua verdadeira casa, Gears Aronson enfrentou o terror psicológico de não saber se sobreviveria para ver sua obra novamente. Enquanto isso, a família corria contra o tempo. Negociações tensas, o desespero de reunir o valor do resgate, que drenou rapidamente o capital disponível, e o peso esmagador de tentar manter de pé uma empresa gigante que já sangrava diariamente pelas dívidas. O sequestro não apenas retirou o líder de circulação, ele exigiu um volume de recursos emergenciais em um momento crítico, onde a G. Aronson já operava no limite do seu caixa, asfixiada por juros bancários e pelo custo de sua expansão agressiva. Finalmente, o alívio chegou. Gears Aronson foi libertado. A notícia espalhou-se, trazendo lágrimas aos olhos de funcionários leais que acompanhavam os noticiários com a respiração suspensa. Houve comemoração, um suspiro coletivo e uma sensação efêmera de que o pesadelo havia acabado. Acreditava-se que o inimigo número 1 dos preços altos voltaria a esbravejar na televisão e colocaria a casa em ordem. Mas o homem que voltou do cativeiro não era o mesmo que havia sido levado. A experiência traumática havia cobrado um pedágio físico e emocional irreversível. O choque deixou marcas profundas na alma do velho comerciante. Quando ele retornou à sede da empresa e tentou retomar sua rotina, o passo estava mais lento. O olhar outrora afiado e sempre à procura de uma oportunidade de negócio, agora carregava o peso de uma vulnerabilidade recém-descoberta. A voz que comandava multidões nos comerciais de TV e no balcão de pechinchas havia perdido sua urgência característica. Gears havia sobrevivido, mas algo dentro dele, a chama incansável do imigrante que não temia ninguém, havia sido gravemente ferido pelas trevas daqueles 14 dias. Para o império varejista, esse impacto pessoal foi corporativamente catastrófico. A empresa precisava, mais do que nunca, de um general com pulso firme e mente ágil para navegar pelas turbulentas águas financeiras do final de 1998, renegociar dívidas monstruosas com os bancos e enfrentar o avanço implacável de concorrentes organizados como a Casas Bahia e o Ponto Frio. Mas o líder estava alquebrado. A gestão familiar e extremamente centralizada, que já se mostrava insuficiente diante da modernidade, agora encontrava-se na prática enfraquecida. Ninguém tinha autoridade para substituí-lo plenamente. As rachaduras nas finanças, que antes eram ocultas pelo frenesi das vendas, começaram a se expor de forma irreversível. Com um líder traumatizado e menos presente no fronte de batalha diário, o mercado sentiu a mudança.
Os bancos, farejando o aumento drástico do risco, começaram a apertar o cerco e endurecer as linhas de crédito. Fornecedores da indústria de linha branca, temendo calotes, reduziram os prazos de pagamento ou passaram a exigir dinheiro à vista para descarregar novas mercadorias nos galpões. A engrenagem parou de girar. O sequestro de 1998 não foi o que criou a dívida da G. Aronson, pois os problemas estruturais já estavam plantados há anos. Mas foi, sem sombra de dúvida, o evento violento que quebrou o rei. E no tabuleiro implacável do varejo, quando a peça central tomba, o império rapidamente caminha para o xeque-mate. Enquanto a G. Aronson lutava para juntar os cacos e restaurar a normalidade após o trauma profundo do sequestro de seu fundador, uma tempestade de proporções monumentais se formava no horizonte macroeconômico do Brasil. O ano de 1998 já havia sido marcado por turbulências severas nos mercados globais. As crises asiática e russa enviaram ondas de choque que ameaçavam desestabilizar a economia brasileira e destruir a estabilidade recém-conquistada pelo Plano Real. Para defender a moeda, conter a inflação e evitar uma fuga em massa de dólares do país, o governo tomou uma medida drástica de contenção. Elevou a taxa básica de juros, a Selic, a patamares estratosféricos que chegaram a ultrapassar a marca assustadora dos 40% ao ano. Essa decisão técnica, calculada nos gabinetes frios e acarpetados de Brasília, teve o efeito de um verdadeiro terremoto nas calçadas barulhentas do comércio popular de São Paulo. Quase de um dia para o outro, o crédito no Brasil secou. O financiamento a perder de vista, que era o motor invisível por trás da venda de cada geladeira branca, máquina de lavar e aparelho de televisão, tornou-se proibitivamente caro para o consumidor da classe operária. O famoso carnê de pagamentos, antes o símbolo máximo do poder de compra democratizado e da ascensão social, transformou-se de repente em uma perigosa armadilha financeira. A população, temendo o desemprego crescente e o aumento súbito do custo de vida, tomou a atitude mais lógica e instintiva em tempos de crise. Parou de gastar. A compra de bens duráveis foi adiada por tempo indeterminado. As lojas da G. Aronson, que historicamente ficavam intransitáveis nos finais de semana, começaram a registrar corredores mais vazios e um silêncio perturbador que ecoava entre as montanhas de caixas de papelão. Para a rede de Gears Aronson, essa retração abrupta e massiva no consumo já seria um golpe duríssimo em tempos normais. Mas como sabemos, o cenário interno da empresa passava longe da normalidade. A G. Aronson havia abandonado seu modelo conservador, característico dos seus primeiros 40 anos, para mergulhar de cabeça no perigoso mar do endividamento bancário. A obsessão de expandir a rede rapidamente e alcançar 50 megalojas foi financiada não com o lucro orgânico das vendas, mas com dinheiro emprestado de grandes instituições financeiras. Com a explosão repentina das taxas de juros no Brasil, o custo dessa dívida gigantesca multiplicou-se exponencialmente em questão de semanas. A matemática financeira tornou-se implacável, engolindo qualquer margem de manobra que a diretoria pudesse ter. Nas planilhas internas, a realidade era fria e aterrorizante. O dinheiro que entrava diariamente nos caixas das filiais não era mais suficiente para repor o estoque nas fábricas e, simultaneamente, pagar os juros extorsivos cobrados pelo sistema bancário. A companhia havia caído na mais clássica e letal armadilha do varejo: a alavancagem descontrolada em um país de economia estruturalmente volátil. O faturamento diário, por mais impressionante que ainda parecesse nas vitrines da Avenida São João, era instantaneamente sugado pelo buraco negro do serviço da dívida. A empresa, com seus milhares de funcionários e dezenas de endereços de alto custo, estava trabalhando até a exaustão apenas para enriquecer os credores, sem conseguir amortizar um único centavo do montante principal devido. A ironia dessa situação era profunda, trágica e cruel. O homem de origem humilde que construiu um império, batendo no peito diante das câmeras, autoproclamando-se com orgulho como o inimigo número 1 dos preços altos, agora estava sendo silenciosa e brutalmente esmagado pelo inimigo número 1 do empreendedorismo brasileiro.
os juros altos. E desta vez, não havia como resolver o problema no balcão de negociações. Gears Aronson não podia exigir um desconto para a taxa Selic. A tempestade perfeita havia se formado e o barco estava fazendo água no centro exato do furacão. A rotina nos escritórios centrais da G. Aronson transformou-se em uma operação de guerra diária e silenciosa. A prioridade não era mais planejar grandes campanhas de marketing televisivo ou negociar a expansão megalomaníaca da rede. A única e desesperada meta era conseguir dinheiro suficiente nos caixas das lojas para cobrir os cheques e as duplicatas que venciam implacavelmente antes do fechamento dos bancos, às 4 da tarde. O estrangulamento financeiro provocado pelos juros exorbitantes rapidamente começou a corroer o pilar mais fundamental e vital de qualquer comércio varejista: a relação de confiança com os fornecedores. Durante décadas, as maiores indústrias de linha branca e eletroeletrônicos do Brasil, gigantes como Brastemp, Consul, Philips e Semp Toshiba, disputavam acirradamente cada centímetro quadrado das lojas da G. Aronson. Vender na rede de Gears era sinônimo de alto volume de escoamento rápido de produção. No entanto, à medida que os boatos sobre o asfixiamento financeiro da empresa se espalhavam pelos corredores do mercado, a confiança desapareceu tão rápido quanto o crédito. As seguradoras de risco rebaixaram drasticamente a classificação da empresa. Como resultado direto, as fábricas cortaram os prazos generosos de pagamento. Para descarregar novos caminhões nos galpões de distribuição da G. Aronson, os fornecedores passaram a exigir uma condição impossível: pagamento à vista. Mas o caixa estava vazio, sugado diariamente pelos juros bancários atrelados à explosão da taxa Selic. O efeito dessa paralisia na cadeia de suprimentos não demorou a se refletir no chão de loja. O consumidor que entrava nas filiais no início de 1999 começou a notar um cenário profundamente perturbador. As famosas muralhas de caixas de papelão, que antes iam do chão ao teto e passavam a sensação inebriante de fartura e oportunidade de pichincha, começaram a encolher drasticamente. Os espaços vazios nas prateleiras tornaram-se cada vez mais frequentes e difíceis de disfarçar. Se um cliente pedisse um modelo específico de geladeira ou televisor, o vendedor muitas vezes tinha que baixar os olhos e confessar que não havia previsão de entrega. A ruptura de estoque, o fantasma mais temido do varejo, havia se instalado em caráter definitivo. Gears Aronson, ainda lutando contra os demônios psicológicos de seu sequestro recente e sentindo o peso esmagador de seus 82 anos, tentou usar sua influência histórica para contornar a crise. Ele fez apelos pessoais aos presidentes de bancos e diretores de fábricas, homens com quem havia negociado no fio do bigode ao longo de meio século de comércio paulista. Mas o Brasil havia mudado drasticamente. O mercado financeiro do final dos anos 90 era frio, globalizado e implacável. Não operava mais na base do aperto de mão, do prestígio pessoal ou da camaradagem de velhos tempos. Operava puramente com base em balanços patrimoniais, fluxo de caixa livre e garantias reais. E as planilhas da G. Aronson mostravam uma empresa tecnicamente inviável, carregando uma dívida bancária estimada em cerca de 65 milhões de reais. Uma quantia absolutamente esmagadora para um negócio que dependia de margens de lucro na casa dos centavos para sobreviver. As tímidas tentativas de encontrar um sócio investidor ou de vender parte das lojas para concorrentes esbarraram na completa falta de transparência da gestão familiar e no tamanho do passivo oculto. Ninguém no mercado estava disposto a comprar uma dívida fora de controle atrelada a uma estrutura administrativa presa no passado. Sem novos produtos para vender, a receita diária despencou vertiginosamente. Sem receita, o pagamento dos juros atrasou. Sem o pagamento dos juros, os bancos congelaram as contas, travaram os recebíveis de cartão de crédito e começaram a acionar a justiça para executar as garantias. O ciclo da morte corporativa estava completo e irreversível. A tempestade econômica havia arrastado o império para os recifes, e o casco estava irremediavelmente estilhaçado. Não se tratava mais de saber se a G. Aronson iria sobreviver, mas sim de contar agonizantemente quantos dias faltavam
para o colapso final daquele que um dia foi o rei absoluto do varejo paulista. A virada de 1998 para 1999 não trouxe renovação para a G. Aronson, trouxe o silêncio fúnebre que antecede a morte de um gigante. Para o público paulista, o primeiro e mais chocante sintoma de que o império estava desmoronando não foi encontrado nos cadernos de economia dos jornais, mas sim na própria sala de estar das famílias. Durante décadas, era virtualmente impossível assistir à televisão aberta em São Paulo sem ser bombardeado pelas aparições enérgicas de Geers Aronson. Seus comerciais eram uma constante, um relógio não oficial que ditava o ritmo do consumo nos finais de semana. Subitamente, aquele senhor grisalho, que esbravejava ser o inimigo número 1 dos preços altos, desapareceu das telas. O sumiço da G. Aronson, dos intervalos comerciais da novela das 8 ou dos programas de domingo, não foi uma mudança calculada de estratégia de marketing. Foi uma admissão dolorosa de asfixia financeira. Sem dinheiro em caixa para pagar as caríssimas inserções nas grandes emissoras de TV, a rede perdeu sua voz, sua principal arma de atração de massas e seu elo emocional com a classe trabalhadora. Para uma marca que construiu sua identidade inteira baseada na onipresença e no chamamento agressivo, o silêncio publicitário foi o equivalente a desligar os aparelhos de suporte vital. O mercado e os consumidores entenderam o recado. Algo estava terrivelmente errado. Sem os comerciais para convocar a multidão, as ruas, praças e avenidas, onde a G. Aronson mantinha suas imponentes fachadas, começaram a testemunhar uma cena impensável poucos anos antes. As lojas, outrora formigueiros humanos, onde mal se podia caminhar aos sábados, tornaram-se espaços fantasmagóricos. O silêncio dentro das filiais era pesado, quase ensurdecedor. O burburinho característico das negociações intensas no balcão, o som metálico das caixas registradoras, os gritos dos vendedores anunciando o fechamento de cotas. Tudo isso foi substituído pelo eco dos passos solitários de clientes confusos, que entravam apenas para constatar uma realidade amarga. A ruptura de estoque, que havia começado de forma velada nos meses anteriores, agora se exibia nua e crua. Os grandes fabricantes de linha branca e eletrônicos haviam cortado o fornecimento de forma implacável. Sem crédito na praça, com os bancos bloqueando as contas e sem capacidade de realizar pagamentos à vista, os caminhões de entrega simplesmente desapareceram das docas da G. Aronson. O resultado prático disso no chão de loja era de uma desolação urbana. As famosas muralhas de caixas de papelão lacradas, que antes serviam tanto como estoque de giro rápido, quanto como uma tática psicológica infalível para passar a sensação de abundância infinita, foram desaparecendo. As prateleiras e ilhas de exposição de madeira, antes abarrotadas de liquidificadores, ferros de passar e micro-ondas, começaram a ficar cada vez mais espaçadas. Gerentes tentavam inutilmente espalhar os poucos produtos restantes para maquiar o vazio, mas o truque visual não enganava ninguém. Geladeiras de mostruário, antes proibidas de serem vendidas e usadas apenas para exibição, agora eram negociadas a contragosto, muitas vezes com pequenos amassados ou arranhões, apenas para garantir que algum dinheiro entrasse no caixa para pagar a luz no final da semana. A ilusão de ótica havia acabado. A majestade da G. Aronson estava nua. O ambiente de trabalho, antes marcado pela adrenalina das grandes promoções e pelas comemorações de metas batidas, transformou-se em um calvário diário para os milhares de funcionários da G. Aronson. Vendedores veteranos, que haviam passado décadas na empresa e conheciam os clientes fiéis pelo nome, viam-se em uma posição humilhante e desesperadora. Sem estoques nas prateleiras para vender e trabalhando à base de comissões que agora beiravam o zero absoluto, a angústia tomava conta das copas e dos corredores nos fundos das lojas. Muitos continuavam vestindo o uniforme e batendo ponto pontualmente às 8 da manhã, não pela esperança de uma reversão milagrosa, mas pelo medo de abandonar o posto e perder os direitos trabalhistas acumulados por uma vida inteira de dedicação. Para o consumidor paulista, a agonia pública da G. Aronson gerou uma mistura de choque e incerteza prática.
Famílias que ainda possuíam parcelas pendentes nos famosos carnês de pagamento visitavam as filiais com dúvidas cruéis. Deveriam continuar pagando as prestações a uma empresa que parecia prestes a fechar as portas a qualquer momento? A falta de respostas claras da gerência, que também estava às cegas, apenas alimentava o pânico. A relação de confiança irrestrita, forjada pessoalmente por seu Aronson no balcão ao longo de meio século de comércio, estava se desfazendo como fumaça no ar frio de São Paulo. Enquanto a G. Aronson sangrava e perdia sua força vital, a concorrência não demonstrava um pingo de misericórdia. O varejo popular é um ecossistema implacável, onde a fraqueza de um gigante é imediatamente devorada pelos seus rivais. Redes estruturadas e altamente capitalizadas, como Casas Bahia e Ponto Frio, intensificaram suas campanhas publicitárias na televisão e inauguraram filiais reluzentes estrategicamente próximas aos endereços da G. Aronson. O cliente que entrava na loja do icônico G vermelho encontrava prateleiras vazias e não conseguia comprar sua televisão, não voltava para casa de mãos abanando. Ele simplesmente caminhava até a esquina seguinte, atraído pela música alta e pelo crediário fácil da concorrência. A transferência de participação de mercado foi rápida, letal e irreversível. Geers Aronson, o patriarca incansável que resistiu às agruras da imigração, sobreviveu a décadas de hiperinflação e suportou o trauma psicológico de um sequestro violento, agora enfrentava um adversário invisível e invencível: a insolvência. As negociações desesperadas de bastidores com grandes bancos privados e possíveis fundos investidores fracassaram definitivamente. Ninguém queria assumir o risco gigantesco de uma estrutura arcaica afogada em juros compostos. A injeção de capital necessária para cobrir um rombo estimado em mais de 65 milhões de reais simplesmente não viria. Nos últimos meses de 1999, as 38 megalojas que outrora representavam a coroa brilhante do varejo paulista operavam como verdadeiros zumbis comerciais. Para economizar energia e cortar custos básicos, as luzes de muitos setores já não eram totalmente acesas. O silêncio sepulcral das lojas era ocasionalmente quebrado apenas pelos murmúrios de clientes perplexos e pela tristeza de funcionários de braços cruzados. A longa agonia nas prateleiras vazias preparava o terreno para o ato final. A tempestade financeira havia passado, deixando para trás um naufrágio monumental. Agora restava apenas a dolorosa formalidade judicial de assinar a certidão de óbito do império. O ano de 1999 não trouxe o milagre que os corredores vazios da G. Aronson desesperadamente aguardavam. Em vez de uma injeção de capital salvadora, da chegada de um sócio majoritário ou de um milagroso acordo de reestruturação de dívidas, o que aterrissou sobre as mesas da administração foi a inevitável e fria sentença judicial. Após meses de uma agonia financeira excruciante, asfixia absoluta de crédito e prateleiras desoladoras, a Justiça de São Paulo oficializou o que o mercado já sussurrava em tom de lamento: a decretação da falência da G. Aronson. A palavra falência, nos corredores atapetados dos tribunais e nos relatórios dos auditores, é tratada como apenas um trâmite administrativo, um protocolo formal de encerramento de atividades e liquidação de ativos para o pagamento de credores. Mas nas ruas de São Paulo, para milhares de trabalhadores e milhões de consumidores fiéis, aquela palavra soou como o estrondo final de uma implosão colossal. O dia em que as portas de aço baixaram definitivamente ficou gravado na memória urbana da metrópole como uma cena de luto comercial profundo e irreversível. Não houve uma cerimônia elegante de despedida. Não houve um último e comovente comercial na televisão para dizer adeus ao público que construiu aquele império. O fim foi abrupto, violento e doloroso. Funcionários que haviam dedicado 20, 30 ou até 40 anos de suas vidas à empresa, homens e mulheres que conheciam cada centímetro daquele piso, que haviam vendido a primeira TV a cores, o primeiro videocassete e o primeiro micro-ondas para gerações inteiras de famílias, chegaram para seus turnos matinais apenas para encontrar grossas correntes e pesados cadeados trancando as entradas.
Do lado de fora das 38 megalojas, a cena era de puro desespero. Centenas de funcionários aglomeravam-se nas calçadas em pequenos grupos, muitos com os rostos banhados em lágrimas, abraçando-se em um misto de choque, tristeza profunda e um medo paralisante do amanhã. Sem o pagamento de suas verbas rescisórias, sem o fundo de garantia depositado corretamente nos últimos meses de caos e com os salários atrasados, eles não estavam apenas perdendo um crachá, estavam sendo sumariamente lançados em um abismo financeiro, em um país que mal se recuperava de suas próprias crises econômicas severas. As faixas de plástico amarelo e vermelho, que semanas antes gritavam em letras garrafais pedidos desesperados por liquidação total e queima absoluta de estoque, agora pendiam rasgadas, sujas de fuligem, balançando ao vento como bandeiras esfarrapadas de um exército que se rendeu incondicionalmente. Para Gears Aronson, o impacto psicológico daquele momento foi, indubitavelmente, o golpe de misericórdia em sua alma de comerciante. O jovem imigrante que fugiu da miséria e do rigor do leste europeu, que ergueu um império bilionário com as próprias mãos e com o poder da voz a partir de uma modesta loja de casacos em 1944, viu a obra de mais de meio século evaporar em meio a pilhas de processos judiciais e cobranças implacáveis de bancos privados. Aos 82 anos, ainda carregando as profundas e não curadas cicatrizes emocionais de seu sequestro, ele não era mais o inatingível rei do varejo. Era um homem idoso, fisicamente debilitado, assistindo impotente a sua majestosa coroa ser derretida no fogo do sistema financeiro para pagar os juros compostos que ele não conseguiu vencer. A resistência obstinada em modernizar a governança, a gestão familiar centralizadora e a decisão fatal de se alavancar com capital de terceiros no momento errado, agora cobravam o preço máximo. A decretação da falência transformou instantaneamente as outrora vibrantes lojas da rede em verdadeiros mausoléus de concreto, aço e vidro. Representantes legais da massa falida assumiram o controle administrativo, lacrando arquivos e bloqueando o acesso. Onde antes ecoava o barulho festivo de consumidores levando suas geladeiras novas em carrinhos de carga, e onde a voz potente de seu Aronson interrompia as negociações no balcão para garantir o menor preço, agora restava apenas o silêncio sepulcral e a poeira acumulando-se sobre os últimos mostruários arranhados que ninguém quis comprar. Nas noites que se seguiram, os moradores de São Paulo notaram uma diferença visceral e melancólica na paisagem da cidade. O letreiro vermelho gigante com o G maiúsculo, que por tantas décadas iluminou o céu noturno como um farol de oportunidades reais de consumo para a classe trabalhadora, foi desligado da tomada para sempre. A tempestade financeira, a concorrência impiedosa e as tragédias pessoais haviam passado como um furacão de categoria máxima, deixando apenas destroços. A G. Aronson estava oficialmente morta. Era o fim absoluto de uma era de ouro no varejo popular brasileiro. A poeira assentou sobre os escombros corporativos da G. Aronson, mas a paisagem urbana de São Paulo não perdoa o vazio por muito tempo. Nos anos que se seguiram à falência oficial decretada em 1999, os imensos galpões e as mega lojas de esquina, que antes ostentavam orgulhosamente o gigantesco letreiro vermelho, foram gradativamente engolidos pela voracidade do mercado imobiliário e por novas lógicas de consumo. Onde antes milhares de famílias se acotovelavam para negociar carnês de geladeiras e aparelhos de som, surgiram fachadas frias de agências bancárias, grandes redes de farmácias e supermercados de bairro. A geografia física do império foi apagada da cidade, camada por camada, com uma eficiência quase cruel. Para os ex-funcionários, o período pós-falência transformou-se em uma árdua e desgastante jornada pelos corredores dos tribunais trabalhistas. A massa falida da empresa arrastou-se em processos complexos e demorados, com leilões de bens que muitas vezes não cobriam sequer uma fração do gigantesco passivo acumulado. O dinheiro que antes girava em centenas de milhões diariamente evaporou no implacável emaranhado jurídico das execuções de dívidas bancárias.
Mas para além dos prédios reocupados e dos processos judiciais intermináveis, restava a figura solitária do homem que deu nome à lenda. Gears Aronson não teve o destino de muitos executivos modernos, que blindam suas fortunas pessoais em complexas engenharias financeiras antes de suas corporações afundarem. A J. Aronson não era apenas o seu negócio, era a sua vida, a sua identidade e o destino amarrado de todo o seu patrimônio. Com a liquidação de seus bens para tentar cobrir os rombos astronômicos deixados pelo colapso da rede, o inimigo número 1 dos preços altos viu sua riqueza pessoal ser severamente dilapidada. Os últimos anos de Gears foram vividos muito longe dos holofotes, das câmeras de TV e do clamor das multidões que ele tanto amava comandar. O trauma persistente e as cicatrizes psicológicas do sequestro de 1998, somados à dor indescritível de ver o suor de mais de 50 anos de trabalho desmanchar-se no ar, moldaram uma velhice reclusa. O homem que dominava a televisão aberta nas noites de quinta-feira e ditava o que a classe trabalhadora paulista compraria no sábado, agora era apenas um senhor idoso de passos lentos. Ele caminhava anonimamente pelas mesmas ruas do centro de São Paulo, onde um dia foi tratado como realeza. O adeus definitivo ao rei do varejo popular ocorreu quase uma década após as portas de aço de suas lojas descerem pela última vez. Em junho de 2008, aos 91 anos de idade, Gears Aronson faleceu, vítima de complicações de um câncer linfático. A notícia de sua morte ocupou notas respeitosas, porém discretas, nos cadernos de economia e obituários dos grandes jornais. Não houve paralisação no comércio da cidade, nem multidões desesperadas nas calçadas. Foi uma despedida silenciosa, melancólica, marcando um contraste profundamente doloroso com a vida estrondosa e hiperativa que ele havia construído no balcão de negociações. Com o seu último suspiro, fechava-se não apenas a biografia de um imigrante russo extraordinário, mas apagava-se o brilho humano de uma das eras mais fascinantes do varejo brasileiro. Hoje, se você caminhar pelo centro histórico de São Paulo ou pelas grandes avenidas comerciais, onde outrora brilhavam os imensos letreiros vermelhos da J. Aronson, não encontrará nenhum vestígio físico daquele império. As antigas megalojas de pé direito alto foram descaracterizadas, divididas e ocupadas por novos modelos de negócio que refletem o Brasil do século XXI. No entanto, o verdadeiro legado da J. Aronson não reside no concreto que foi reocupado, tampouco nas planilhas financeiras implacáveis que selaram o seu triste destino no Tribunal de Falências. O legado de Gears Aronson vive, de forma intangível e poderosa, na memória afetiva e cultural de uma geração inteira de paulistas. Para milhões de pessoas que hoje compõem a classe média, a marca está eternamente associada a marcos inesquecíveis de ascensão social e dignidade domiciliar. Quando se fala da J. Aronson, nas reuniões de família dos mais antigos em São Paulo, raramente o assunto é a falência ou as dívidas bancárias. A lembrança que sobrevive é o cheiro de plástico novo da primeira televisão, a cores que a família conseguiu comprar. É a lembrança do primeiro videocassete que reuniu os vizinhos na sala de estar, ou da primeira máquina de lavar automática que mudou a rotina da casa. Seu Aronson não era visto pela população apenas como um dono de rede varejista. Ele era, no imaginário popular, um facilitador de sonhos tangíveis, um aliado de carne e osso que parecia brigar pessoalmente contra o sistema e a inflação para entregar um pouco de conforto ao trabalhador comum. No campo corporativo e acadêmico, contudo, a trajetória vertiginosa da J. Aronson deixou lições amargas, porém absolutamente vitais, que continuam sendo estudadas por especialistas do varejo nacional. A principal delas é o perigo letal do hiperpersonalismo na gestão empresarial, a recusa sistemática em profissionalizar a governança da empresa, a ausência de um plano de sucessão claro e a dependência operacional absoluta de um único líder provaram-se um erro fatal. Quando Gears Aronson foi física e psicologicamente neutralizado pelo seu sequestro, a corporação descobriu, da pior forma possível, que não possuía cérebro ou espinha dorsal autônomos. A dura lição é de que um negócio que fatura centenas de milhões de dólares não pode,
sob hipótese alguma, depender exclusivamente do instinto, da memória e da saúde de um único homem, por mais brilhante que ele seja. Além disso, a queda da rede ilustra de forma brutal a armadilha da alavancagem financeira no volátil cenário econômico brasileiro. A G. Aronson abandonou suas raízes de crescimento orgânico e conservador para tentar financiar uma expansão megalomaníaca com dinheiro de bancos, em um país onde as taxas de juros são os verdadeiros predadores do empreendedorismo. Quando a macroeconomia mudou e a Selic explodiu, a empresa foi asfixiada não pela falta de clientes fiéis nas calçadas, mas pelo custo extorsivo do dinheiro que pegou emprestado. A G. Aronson desapareceu das ruas, mas a sua saga permanece como um dos estudos de caso mais fascinantes do país. É o épico de um imigrante que sobreviveu ao frio, à guerra e à hiperinflação, que construiu um reinado a partir do nada usando o poder da voz e da negociação olho no olho, mas que foi eventualmente esmagado por um mercado que se tornou frio, financeirizado e veloz demais. O icônico inimigo número 1 dos preços altos perdeu sua guerra final para a modernidade, mas garantiu, de forma inquestionável, o seu lugar imortal na história do varejo e na memória cultural do Brasil. A história da G. Aronson nos ensina que, no implacável universo do varejo, nenhum império é imbatível o suficiente para sobreviver ao tempo se recusar-se a evoluir. Geers Aronson não foi derrotado apenas pelo avanço implacável de gigantes modernos, como Casas Bahia ou Ponto Frio. Ele foi engolido por um Brasil que mudou rápido demais. A dura transição de um mercado caótico, baseado na inflação e na mágica da pechincha de balcão, para um sistema altamente financeirizado, ditado por crédito estruturado, juros exorbitantes e governança corporativa, cobrou-lhe um preço letal. O hiperpersonalismo, que por décadas foi o coração e o maior trunfo da marca, revelou-se no fim a sua falha arquitetônica mais trágica. No entanto, a verdadeira herança da G. Aronson não está escrita nas páginas frias e impessoais dos processos de falência. Ela vive e pulsa na memória afetiva de milhões de brasileiros. Para uma geração inteira, a primeira televisão a cores que iluminou a sala de estar, a primeira geladeira reluzente que trouxe conforto à cozinha ou o primeiro videocassete que uniu a família nas noites de sábado, só foram conquistas possíveis porque, do outro lado daquele balcão, havia um homem disposto a negociar o carnê até o último centavo. O letreiro vermelho gigante pode ter sido apagado para sempre. As vitrines caóticas e barulhentas desapareceram do centro de São Paulo. Mas o impacto da G. Aronson na democratização do consumo e na história da classe trabalhadora é indiscutível e imortal. O fim deste gigante é um lembrete melancólico de que as lojas por onde passamos não são meros pontos de transação comercial. Elas são testemunhas da nossa própria história familiar, dos nossos primeiros sonhos de consumo e da evolução silenciosa das nossas cidades. E você? Lembra-se de passar pelas calçadas lotadas da G. Aronson? Tem alguma lembrança da primeira grande compra que a sua família fez lá? Deixe o seu relato nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com quem também viveu essa época inesquecível do varejo. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos desbravando juntos os mistérios e as memórias dos grandes impérios que desapareceram do Brasil.